Bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o N8N, ou N8N, como você quiser chamar. É uma ferramenta de automação low code que você vai poder usar à vontade para criar suas automações, para você criar seus webhooks. Quem sabe você tem muito problema no teu e-mail, então você quer saber se uma pessoa específica lhe mandou um arquivo de PDF e você quer salvar esse PDF no teu Drive, no teu OneDrive. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa que ela foi feita para te ajudar nessas integrações de várias APIs, de várias ferramentas que existem hoje no mercado. Realmente nós temos muitas soluções hoje, mas o interessante é que é uma ferramenta grátis, acessível, você vai poder usar no seu dia a dia. Vou mostrar para vocês como você vai configurar ela, certo? Sem muita dor de cabeça. No começo você precisa... Ela tem uma certa curva de aprendizado, você precisa dar uma olhada na documentação, mas olhando para a parte de configuração e como subir ela na nuvem, também tem algumas coisas, algumas barreiras que eu me deparei quando eu fui configurar pela primeira vez e eu não estava entendendo. Eu vou deixar isso claro para vocês hoje nesse vídeo, só que antes de mais nada eu vou dar um pequeno disclaimer aqui. O primeiro vídeo, que foi configurando o Jinx Proxy Manager, eu tive muito problema na parte da edição, porque eu perdi muito tempo tentando ocultar certos frames, que eu basicamente estava ocultando os IPs e tudo mais. Só que não faz muito sentido ocupar meu IP público, já que é uma máquina que já era acessível, eu criei um domínio para ela, todo mundo pode ver. Eu só vou ter o trabalho, na verdade, de ocultar o meu IP pessoal, mas fora isso, tudo certo. E novamente, se vocês quiserem saber vídeos diferentes, eu preciso que vocês falem aí nos comentários, eu vou sempre mostrar para vocês ferramentas novas, diferentes, para vocês usarem no dia a dia de vocês, certo? Aqui, quando você se depara com a ferramenta do N8N, o site oficial é esse, n8n.io. Então aqui você já vai ver que é uma ferramenta, ele te vende uma ideia que é uma ferramenta onde você pode automatizar sem limites. Dá para ver que ele tem um fluxo bem visual, você consegue editar aqui como os pontos vão se conectar, tem validações, você pode fazer muita coisa mesmo com essa ferramenta. Inclusive hoje eu ainda estou estudando ela. Quem sabe em próximos vídeos a gente consegue criar automações mais complexas, certo? Vamos deixar ele funcionando e fazendo uma pequena automação com o webhook, ok? Aqui você vai conseguir ver que ele tem alguns exemplos para você usar para o time de vendas, para a equipe de DevOps, para e-commerce, mas essa parte aqui é mais para te vender mesmo. Vamos aqui então ver a parte dos preços. Aí que tá, aqui está o segredo. Ele vai querer que você veja o nuvem, que é pago, self-hosted, que é o que é o nosso caso, né? Você tem uma máquina, você tem o teu home lab, você tem uma máquina na nuvem, ou até mesmo sua máquina local, se você quiser testar. E o desktop app, que eu confesso que eu não cheguei a testar muito, já que a gente tem essa opção de usar self-hosted, então vai ser o que a gente vai fazer, certo? Então vamos lá. Ele já vai te apresentar uma documentação básica. É uma documentação bem escrita, bem ilustrada, você não vai ter problemas para achar configurações específicas que você vai fazer. No nosso caso a gente vai usar o Docker, certo? Aqui ele vai te dizer o que é que você vai precisar para deixar tudo rodando. No nosso caso a gente ainda não vai usar só o Docker, mas é interessante dar uma olhadinha aqui nessa parte da documentação também para vocês entenderem um pouco mais como é que ele funciona. Inclusive o time zone também a gente vai configurar, caso vocês queiram pegar horários específicos. Tá, uma curiosidade, quando você vai usar o time zone, não é o time zone do teu servidor, é o time zone do container que está rodando. Porque o próprio container, né, ele vai ter lá a configuração dele. Então é por isso que ele já te oferece essa opção, porque normalmente quando você quer automatizar alguma coisa, talvez você queira passar ou criar configs que você precisa analisar o date time para você executar uma determinada rotina. Vai variar muito, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como configurar certinho. Aqui ele explica o Docker Compose, como subir, mas ainda não é o que a gente quer. A gente vai em Server Setups e vamos direto para o Docker Compose, que é o que a gente quer. Pronto. Aqui ele vai te mostrar como você vai instalar o Docker Compose. Isso aí você pode ver no site oficial do Docker, ok? Instalar tudo certinho, DNS, ok? Aqui ele vai te apresentar com esse arquivo do Docker Compose. Já de cara nós vamos lidar com a primeira diferença aqui com o nosso cenário de hoje. Hoje nós temos o Jinx Proxy Manager. Se você quiser saber um pouquinho mais, está no primeiro vídeo. Posso jogar no card ou botar na descrição para vocês verem.
A gente configurou o Nginx Proxy Manager do zero, está 100% funcional, então a gente vai continuar usando ele. O Traefik também é muito bom, é excelente na verdade. Fica até um vídeo interessante fazer uma comparação entre o Proxy Manager com o Nginx, o Nginx em si, né, que é um proxy maravilhoso, e o Traefik. Porém, não é o que a gente vai fazer. Pronto, seguindo mais aqui um pouquinho embaixo, ele vai te dizer que você também pode configurar um volume para binary files, certo? São arquivos binários. Quando você for criar suas automações no NITN ou no N8N, você vai ter essa opção de ter uma pasta mapeada no teu servidor, onde vão ficar esses arquivos binários. Então, digamos que você mandou uma imagem e você quer ter acesso às imagens por algum motivo na tua máquina do teu servidor. Você vai ter que configurar esse volume, certo? Que está apontando para o /files, independente da origem. No nosso caso eu vou mostrar ali também, eu vou adicionar ele, vai ficar igualzinho. Ele não vem aqui. E ele também não está mostrando aqui os detalhes que a gente vai usar, que na verdade é a ferramenta do N8N com o Postgres, que é o que a gente vai usar o Postgres, certo? Aqui ele está mostrando informações sobre criar um env file, ok. De cara ele vai te oferecer esse compose, mas não é esse que a gente vai usar hoje, porque a gente quer o nosso N8N rodando com um banco de dados relacional chamado Postgres, que eu gosto muito, sou muito a favor do Postgres. A gente poderia deixar o banco padrão dele, que é o SQLite, mas eu quero ter acesso a um banco Postgres para ficar mais robusto. Talvez na tua infraestrutura tu já tenha um Postgres configurado no servidor desse, então ficaria mais fácil porque só precisaria criar um database, juntar as coisas e deixar o N8N rodando lá. Essa informação do Postgres, como é que a gente faz? Ele mostra aqui nessa etapa do Docker, você vai ver que vai poder usar bancos de dados alternativos. Ele explica aqui que por padrão é o SQLite para salvar as credenciais, porém ele tem suporte para Postgres, MySQL, MariaDB. Vou usar o Postgres hoje. Você vai poder achar a documentação de exemplo que eles te mostram aqui. Você basta apertar esse link, vai te jogar para cá. E aqui ele vai te mostrar alguns arquivos de configuração. Você já vai ver que de cara muda muito. Mas a gente vai usar esse aqui como exemplo e vamos fazer pequenas modificações, eu vou explicar para vocês. Pronto, aqui eu vou adicionar o código que eu copiei de lá e vamos explicar, vamos entender esse código. São os serviços mapeados. Eu vou fazer uma pequena modificação aqui para modificar o nome. Vai que eu tenho outros containers que também querem acessar um serviço de banco Postgres, mas aí o nome já vai estar sendo ocupado, então eu quero deixar um nome bem específico para o N8N. Aqui ele está dizendo que a imagem Postgres vai ser essa, vou deixar o container name também bem específico. O restart always. Aqui são as variáveis de ambiente para o Postgres funcionar, ok. Usuário, senha, banco, usuário sem ser o root e a senha do usuário que não é root. Aqui são os volumes, não precisa modificar nada, essa é a configuração certinha mesmo. Esse init data a gente vai adicionar já, não tem problema. Isso aqui é um entry point para o banco. Assim que ele criar o serviço do banco, ele já vai rodar esse init data. Ele está exatamente aqui. initdata.sh. Eu vou explicar ali também, mas eu vou mostrar por partes para não ficar muito confuso. E aqui que começa a primeira informação que pode ser confusa. Ele está te informando um health check. O que é esse health check? O Compose ele tem essa opção, essa tag de health check, onde você pode passar parâmetros específicos para identificar se o serviço que subiu ele está ok ou não, e ele precisa ser reiniciado. Então, nesse caso daqui, o teste que ele está fazendo para saber se o serviço está ok ou não, vai ser um comando shell, e ele vai usar esse comando do Postgres em si, esse é o comando do Postgres, ok? É um comando já pronto para identificar se o serviço está pronto, está ok, está funcional. Aí ele vai dizer, pg is ready, o host, localhost mesmo, e aqui a mesma coisa, ele vai pegar o mesmo usuário configurado no env, e o database vai ser, o database também está configurado no env. Ele só está fazendo um teste para ver se o Postgres está pronto, né? Aqui, esse intervalo, ele vai representar o intervalo entre cada teste. Então,
Nesse caso aqui está de 5 segundos. E esse aqui é o timeout para cada teste, né? E aqui é o intervalo entre cada teste e o timeout é para cada teste. Então, ele vai fazer esse procedimento várias vezes, mas o limite máximo vai ser 10 vezes. Se ele fizer esse mesmo procedimento 10 vezes e der como falha, ele vai reiniciar o container, vai reiniciar o serviço. Vamos olhar agora para o initIn. Aqui é a imagem dele, eu vou adicionar já o container name. Pronto, vou botar aqui 8N service, para não ficar muito fraco. Ok? Então aqui o restart também está como always. Aqui são as variáveis de ambiente do N8N. Esse aqui é o tipo do banco que ele vai usar, no nosso caso está usando Postgres. Aqui é o host do Postgres. Aqui já começou a nossa outra modificação. Eu alterei o nome dele, então vai precisar bater com o nome que eu botei lá em cima, o nome do service. Se você está curioso para entender por que a gente está botando o nome do serviço, o Docker ele te ajuda nisso. Se você tem um container que você subiu, cada container vai ter um IP dele. Então, para não ter que ficar mudando IP o tempo todo, eu só preciso botar um nome que está definido aqui em service. Okay? Então, é uma abreviação, ajuda muito. Aqui é a porta, 5432, ok? Não muda, essa é a porta padrão. E aqui são as mesmas informações que foram configuradas para subir o mango. Então não tem como diferir, vai ser isso mesmo. Esse daqui, se você for olhar na documentação, você vai ver que é a autenticação básica do N8N quando ele sobe pela primeira vez. Tem outros tipos de autenticação, então aqui são as portas, depois esse links. Quando eu fui subir pela primeira vez, eu tive um pequeno probleminha. Então, quando a pessoa subia já com uma network padrão, a network standard. Então, assim, obviamente ia funcionar, mas no meu caso eu estava especificando a network, que era a network do Nginx Proxy Manager, que eu queria que tivesse mapeada. Então, eu tinha configurado para o initIn essa network do Nginx Proxy Manager e não tinha network nenhuma do service do Postgres. Então, a aplicação subia e não achava o banco. Aí eu parei um pouquinho para entender e esse foi, na verdade, a causa do erro, certo? Então, para vocês aqui eu já vou mostrar como fazer certinho para não ter esse problema passando de novo. Aqui na parte do volumes, na verdade o links eu não vou mais precisar, como eu falei. Você só vai precisar do depends on. A porta, você mantém volume. Você mantém também, não precisa alterar, aqui está ótimo já, que é o volume que é o do initIn. O comando é outra coisa. Quando você vai configurar o N8N, você pode estar rodando na tua rede local, uma rede mais fechada, enfim. Então, o que é que acontece? Esse comando de túnel,